Jorge Jesus não veio para o Flamengo. Novo técnico do Flamengo. O que vai acontecer? Paulo de Souza, será que vai ser um bom técnico ou não para o Flamengo? Cara, se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, só ele treinando para nós ver. Jogo passando, as coisas acontecendo. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho certeza. Quando esse cara perder uma ou duas partidas, 3 partidas consecutivas, o fantasma do Jorge Jesus vai voltar e vai virar aquela viagem toda e aquela bobiçada. Eu acho com certeza absoluta que o Flamengo se antecipou muito nessa contratação. Cara, o cara que esperou até dia 28 poderia esperar mais 2 dias para ver o que ia rolar. Ontem foi o jogo, poderia ter esperado. Por mais que a ansiedade e tudo, não estão treinando, não estão fazendo nada no momento. E vai continuar essa viagem, velho. Só se o Paulo de Souza chegar no Flamengo e destruir. Ganha. Aí pode ser que o fantasma do Jorge Jesus vá embora. Se não, meu amigo, vai ser a mesma novela de sempre. Que Jorge Jesus fez em 2019, eu não acredito que ele possa fazer igual. E também não acredito que vai ter um técnico que vai superar isso. Porque foi anos e anos até chegar nele e ele fazer o que fez. Uma grande história, e eu acredito que a direção do Flamengo se antecipou demais. E agora, com essa ideia do Galo contratar o Jorge Jesus, aí, meu amigo, aí empantonou tudo. Aí lascou de vez. Espero que não, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que eles têm para falar aqui sobre tudo isso. Lambança, e tem sido assim nas escolhas de treinador do Flamengo, né? Assim, tem algumas coisas, né, que o que eu vejo assim de gestão de futebol, até onde a gente sabe, né? A gente não tem todas as informações disponíveis nunca, né? A gente sabe alguma coisa. O Flamengo, ele teve uma boa gestão financeira na gestão anterior do Bandeira de Melo. Isso aí ficou claro que a gestão dele também teve problemas, mas ficou claro que ele pegou um time numa situação muito ruim e entregou numa situação muito melhor. Na parte financeira, o Flamengo ganhou poder de investimento, montou um ótimo time, um time que está aí até hoje, a base dessa equipe, e beleza, tudo certo. Mas nas escolhas do futebol, a não ser na contratação desses jogadores, acho que o elenco do Flamengo é bom, mesmo algumas contratações desse ano que ainda não funcionaram tão bem, acho que a maioria foram boas contratações. O Flamengo, na escolha dos técnicos, ele não tem claramente, pelo menos para mim não fica claro assim, uma linha certa do que ele quer, do que ele não quer. Já começando antes mesmo do Jorge Jesus chegar ao Flamengo, com o Abel Braga. Aí quando sai o Abel, eles trazem o Jorge Jesus, que é dessa mesma gestão, né? Que é a mesma gestão do Rodolfo Landim, que são coisas bem diferentes, né? São estilos bem diferentes, características bem diferentes. Então, assim, para mim, o Jorge Jesus, que deu muito certo, não foi uma coisa planejada. Nós queremos o Jorge Jesus porque ele trabalha dessa maneira e se encaixa bem com o nosso time. Deu certo, né? Trouxe um cara de fora. Naquele momento o São Paulo já vinha bem no Santos, então já começava assim uma tendência a técnicos estrangeiros. O São Paulo assumiu o Santos no início daquele ano de 19, Jorge Jesus chegou ao Flamengo no meio do ano, então a aposta era um estrangeiro. Os técnicos brasileiros já vinham bastante desgastados. O Jorge Jesus foi comentado no Vasco, foi comentado no Atlético Mineiro, ele assistiu um jogo do Atlético em Belo Horizonte. Então era um cara que estava aí no mercado, ele tinha saído do Al Hilal e estava aí, e deu muito certo. Acertaram, ok, seja como for, acertaram. Mas depois saiu o Jorge Jesus e o Domenech Torrente, que também o critério parecia muito parecido, acho que era um critério muito igual ao que eles estão fazendo agora. É um estrangeiro. O critério é esse. E só deu, Jesus, o estrangeiro foi bem, vamos trazer outro estrangeiro. Aí conversaram com um monte de gente, trouxeram o Domi, que veio jogar da maneira que ele pensa futebol, que era muito claro, por ele ter sido auxiliar do Guardiola, dava para imaginar que as ideias eram parecidas, mas parece que não tinham muita noção do que ele jogava, que era diferente do Jorge Jesus. Não existe só os dois têm características mais ofensivas, sim, mas tem diferenças. O Domi, ele preferiu um time de um jeito, como dizem, né, um ataque mais posicional, ou seja, o jogador fica no seu setor,
para abrir defesa esperando a bola. O Jorge Jesus, ele tinha um time de aproximação. O Arrascaeta saía da ponta esquerda, vinha para o meio, o Everton Ribeiro na direita também vinha para o meio, se juntavam os atacantes, era bem diferente. Aí veio o Rogério. O Rogério foi campeão, mesmo assim era contestado. E depois o Renato. E assim, eram coisas diferentes. O Renato veio porque... quando o Renato saiu do Grêmio, todo mundo já falava que daqui a pouco ele iria pro Flamengo. Então não era uma coisa planejada, era meio que o grande nome que estava aí, o grande time. A dúvida era Flamengo ou seleção, né? Sim, falavam de seleção também. E agora o critério parece ser português. E português tem um monte de vários jeitos, de várias maneiras, de várias ideias. E eu acho que aí, falando especificamente desse momento, acho que eles cometeram um erro assim, estratégico ou político, assim, um erro que fica para o público, de terem ido, por exemplo, ao jogo do Benfica. Acho que ali foi um erro, porque a torcida gosta do Jorge Jesus, a torcida queria o Jorge Jesus, e aí eles vão ao jogo. Quando eles vão ao jogo, eles vão criando uma expectativa. Com certeza. E o Benfica toma 3-0. Foi lá na cidade do Porto. Foi lá no Porto. Então, eu acho que se não era o Jorge Jesus agora, se não tinha grande chance dele ser contratado, acho que eles não tinham nem que chegar perto do Jorge Jesus. Não cria nenhuma expectativa. Não é ele está empregado, não vai ser ele o técnico do Flamengo. E aí escolheram o Paulo Souza, que pode fazer um bom trabalho, mas a gente sabe, pelo que aconteceu com os últimos 3 técnicos, que assim, um bom trabalho no Flamengo é ganhar, jogar bem, dar show, golear todo mundo, e isso é muito difícil, né? Então, tomara que o Paulo Souza, que deve ser confirmado, tenha tempo e sossego para trabalhar, mas eu não acho que vai ter muito não, e aí não é nem culpa totalmente da diretoria. Entra a torcida que se empolga, imprensa, youtubers, todo mundo, né? Fica esperando um show, espetáculo, e se não for isso, não serve. Então tomara, mas eu acho que um grande erro aí foi ter ensaiado uma aproximação com o Jorge Jesus. Acho que não tinha que ter nenhuma aproximação. Se não tem chance, e deixar claro, não é ele. Nós vamos buscar um técnico, não é ele está empregado e acabou. Pelo que eu entendi, você optou pela... Lambança. Sim. Com e certeza. O nosso Mauro Betting respondendo essa pergunta. Nesse episódio, o padrão foi lambança ou gestão corporativa? Gestão lambança ou gestão corporativa? Mauro, você que não fica em cima do muro Não, nunca. eu sou muro bet sempre, até para olhar os vários lados da questão. É um pouco de lambança, sim, mas com aquele verniz de que não, né? Enfim. E até porque temos o poeta Marcos Braz.